Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Convido a pastora Monique, ela vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel e bom. Aleluia. Abra sua Bíblia em Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Nesse momento agora, se atente somente à palavra de Deus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Na parte B diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ontem eu estava pedindo a Deus uma palavra para ministrar. E o Espírito Santo, com uma voz muito audível, e ele falou: filha, diga à minha igreja que é tempo de resistência. Diga aos meus filhos que é tempo de resistir. Que é tempo de resistência, que é tempo de revestimento da minha presença. Não é tempo mais, irmãos, para que nós venhamos a nos distrairmos. Porque o diabo, ele cada dia mais tem lançado distrações sobre as nossas vidas, né, sobre a nossa caminhada. Mas o que nós vamos aprender nessa noite é que chegou o tempo de Deus para nossas vidas para resistirmos. Diga-se comigo, resistirmos. É tempo de resistência. É tempo de revestimento do Senhor. Onde cada vez mais nós estamos sendo tentados, cada vez mais estamos sendo desafiados, mas aprender a resistir, aprendermos a resistir aos dias maus, aprendemos a resistir ao diabo, aprendemos a resistir às tentações, é uma habilidade essencial na vida do cristão. Nós, como cristãos, precisamos aprender a resistir. Precisamos cada dia mais a entendermos que o que a resistência ela tem significado para a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. E o que significa resistir? É o que significa nós termos posição de resistência. Deus, essa noite, Ele vai nos despertarmos para um posicionamento de resistência. Amém? Deus, essa noite, Ele quer que você se levante como soldado no meio da guerra. Que você se levante, em nome de Jesus, em posicionamento de batalha. E que você resista. 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 E o que significa a palavra resistência? A palavra resistência significa posicionar-se contra ou se opor-se firmemente. Opor-se firmemente ou se posicionar-se contra. Porque não se trata, irmãos, de uma postura passiva, mas se trata de uma ação firme. O crente na vida cristã, ela vai pedir de nós resistência. A nossa caminhada com Deus vai requerer de nós resistência. Para que a gente possa viver experiências com Deus, Deus vai requerer da sua igreja resistência. E o que seria, pastora, o que nós devemos resistir? O que eu devo resistir? O que é que Deus quer que eu venha a resistir? Aleluia.
Aleluia. Você diz assim: resistir ao mal. Diga comigo: resistir ao mal. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, na nossa caminhada com Deus, vai ter circunstâncias da nossa vida, vai ter enfrentamentos, vai ter batalhas, vai ter guerras espirituais, vai ter oposição que nós vamos ter que resistir. Que nós venhamos a resistirmos ao mal. Quando o diabo vir com as suas afrontas, quando o inimigo vir com as suas armas, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está em guerra, resista. Está em batalha, resista. Porque a nossa resistência, irmãos, não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor, que nos dá força, que nos reveste, que nos dá as armas certas e que guerreia em muitas circunstâncias da nossa vida. O que nós devemos resistir? Resista às tentações. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Quando a tentação vir, quando as investidas vier, saiba que Deus, cada dia mais, Ele vai te dar força para você fugir, para você resistir, para você não ceder às artimanhas do diabo contra as nossas vidas. Terceira resistência que nós devemos ter na nossa caminhada. Diga-se comigo: eu preciso resistir à perseguição. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Eu e você, na nossa caminhada com Deus, precisamos resistir à perseguição. Vai vir perseguição, vai vir perseguição. Vai vir oposição, vai vir oposição. Mas o que é que nós devemos fazer? Resista. A palavra de Deus diz que Neemias, quando estava construindo o muro, e quando os inimigos, olha aqui para mim, quando os inimigos de Israel começaram a saber que os muros e as brechas estavam sendo tapadas, eles se reuniram, mandaram mensageiros, Tobias, Sambalate, Gesem, e mandaram mensagem para o povo de Deus, para o Neemias. E disseram: Neemias, venha se encontrar conosco aqui no vale. E a palavra de Deus diz que Neemias disse: eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Enquanto eles estavam construindo, eles estavam armados e preparados contra o inimigo. Mas será que nós temos resistido à perseguição, ou nós temos cedido à afronta da perseguição? A Bíblia diz: bem-aventurados os que são perseguidos por minha causa, porque deles é o reino dos céus. Se o inimigo vir com perseguição, não saia da sua posição, resista. Se o inimigo se levantar com afrontas, não saia da sua posição, resista. Faça que nem Neemias, diga: eu não vou descer, eu não vou me encontrar contigo, Tobias, Sambalate, Gesem, porque o que eu estou construindo, o que eu estou fazendo é uma grande obra. Porque muitas vezes
irmãos, a perseguição vem, a oposição vem para te tirar do foco e do alvo que Deus colocou nas suas mãos. Mas continue, persevere, avance, resista. Resista à perseguição. Quarta resistência que nós devemos ter nas nossas vidas. Diga-se comigo, resistir ao desânimo. Você entrou aqui desanimado? Você entrou aqui abatido, sem forças? Pastor, eu estou desanimado, estou sem forças. Deus está dizendo para você nessa noite, é tempo de resistir. É tempo de resistir. Venha sem força, venha fraco, venha abatido, porque você está resistindo, aleluia. E enquanto você está resistindo, Deus vai te revestindo. Enquanto você vem mesmo abatido, atribulado, angustiado, o Senhor, Ele te renova, o Senhor te exige de força, o Senhor te exige de revestimento. Aleluia. Você pode dizer, eu não sei nem como eu estou andando. Eu quero dizer para você, Deus te dando resistência. É Deus cingindo os teus lombos. É Deus te sustentando. Aleluia. Resista ao desânimo. Não deixe o desânimo te parar. Não deixe o desânimo te deixar prostrado. Não deixa o desânimo, aleluia, te aprisionar na tristeza, no medo, na circunstância. Resista, se levante nessa noite, aleluias. Se levante nessa noite em posicionamento. Deus, essa noite Ele está dizendo para mim e para você, não é tempo de esmorecer, não é tempo de você lançar as armas, não é tempo de você desistir, é tempo de resistir. Resistir. Aleluia. Resista, resista, resista ao desânimo. Aleluia. Hoje eu me levantei e disse, Senhor, eu quero essa resistência. Eu entrei no meu quarto e disse, Jesus, porque o Espírito Santo falou, Monique, é tempo de resistência. É tempo de resistência. Diga à minha igreja que é tempo de resistência. E eu entrei no banheiro e o pastor estava lá e eu disse, Deus, eu quero resistência. E ele disse, minha filha, o que foi? Ele disse, Deus me disse que é um tempo de resistência. Nós precisamos dessa resistência. Aleluia. Porque os dias maus vêm, a perseguição vem, a afronta vem, a batalha espiritual vem. Mas se você resistir, se você continuar firme, se você continuar na posição, o nosso Deus, Ele vai adiante de nós. Ele vai adiante de nós. E hoje o dia todo, irmão, foi dia de guerra. Porque antes de a gente pregar, Deus nos testa. Foi um dia todo de batalha. Foi um dia todo difícil. E eu disse, Deus, eu preciso dessa resistência. Jesus, eu preciso dessa resistência. E se hoje eu estou aqui, foi porque o Senhor me deu resistência. Se você hoje está aqui, foi porque o Senhor te deu resistência. Aleluias. Porque se fosse pelas nossas próprias forças, irmãos, nós não estaríamos aqui. Nós não resistiríamos. Mas Deus, nessa noite, Ele manda dizer à igreja, Peniel, é tempo de se posicionar para a guerra, é tempo de se posicionar para a batalha. Você foi chamado como soldado. Se levante como resistência. Se levante com resistência.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que José resistiu à tentação. José sofreu uma poderosa tentação, mas ele escolheu resistir. Mesmo que isso tinha custado a sua liberdade, mas a resistência preservou a sua integridade. Vai ter momentos na tua vida que tu vai ter que correr, dizer não e resistir. E resistir. Porque quando você resistir, você estará obedecendo a Deus. E por você obedecer a Deus, Deus vai estar te conservando, te levando para um propósito maior no plano dele. Aleluia. Daniel resistiu à pressão. A Bíblia diz que Daniel tomou a decisão de não se contaminar com as iguarias e o manjar do rei. Estava numa terra estranha. Estava ali sendo oprimido, sob tremenda pressão. Mas Daniel e os seus amigos resistiram bravamente. Aleluia. Mantendo seus princípios em Deus e a sua identidade como povo de Deus. Cadê os Daniéis aqui dessa geração? Cadê os Daniéis aqui dessa geração, irmãos? Aleluia. Que vai decidir no seu coração de não se contaminar as iguarias do rei. Que vai decidir no seu coração, aleluia, a manter seus princípios, a manter sua identidade em Deus. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Paulo resistiu ao desânimo. Paulo resistiu ao desânimo. 2 Coríntios capítulo 4, 16. Diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. As misericórdias de Deus hoje já foi renovada na sua vida. Amanhã tem nova. Depois de amanhã tem outra porção nova. E todos os dias a misericórdia de Deus vai se renovando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se hoje chegamos aqui, foi a graça e a misericórdia de Deus que foi renovada sobre cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus! Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das afrontas, apesar das adversidades, não desanimamos. Aleluia! Porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você tem o Espírito Santo de Deus, que tem lhe sustentado, que tem lhe cingido de força. Aleluia, que tem feito você cada dia mais viver as suas bênçãos e as suas promessas sobre a sua vida, sobre a minha vida. Resista. Diga para o teu irmão aí, resiste. Vai, pode profetizar, diga para ele, resista. Resista. Resistência. Resistência. Aleluia. Resistência sobre a sua vida. Resistência sobre a sua casa. Resistência no seu trabalho. Resistência no seu dia a dia. Deus essa noite está dizendo a você: eu estou lhe dando resistência. Quando você pensa que vai se partir, quando você pensa que vai se desestabilizar, quando você pensa que vai se descompensar, Deus manda te dizer nessa noite: vai não, porque eu estou te dando resistência. Aleluia. Quando você disse, eu cheguei no meu limite, aí Deus diz, é agora que eu entro, é agora que eu acho, é agora que você vai viver o meu poder. Levanta, porque eu estou te dando resistência. Resistência,
Resistência na tua saúde mental, física, espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo passou por prisão. Paulo passou por dificuldades. Paulo passou por açoites. Paulo passou por rejeições. Mas Paulo persistiu em sua missão. Resistindo. Aleluia. E como eu devo resistir, pastor? Eu sei que eu devo resistir. Eu sei que a palavra de Deus me chama para resistir. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas como eu posso fazer isso? Primeiro, fundamentando na palavra de Deus. Não tem como eu e você termos raízes profundas. Não tem como eu e você resistirmos se a nossa vida não estiver alicerçada e fundamentada na palavra do Senhor. A palavra de Deus é a seiva, como o pastor disse aqui, que nos dá o alimento, que nos dá firmeza, que nos dá sustância, que faz a gente cada dia mais resistir às lutas, às tentações e ao diabo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe qual é a tua arma? Sabe qual é a tua arma? É a palavra. Ela é a espada. Ela é a espada. Quando o diabo vir com seus ataques, olhe para mim. Quando o diabo vir com seus ataques, quando o diabo vir com suas mentiras, quando o diabo lançar pensamentos, use a palavra de Deus como espada. A espada é a arma do crente, para que você possa enfrentar e resistir. Resistir. Quando o diabo atacar a tua mente, a palavra de Deus diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Traz a palavra. Usa a palavra. Aleluia. Maneja a palavra. Afronta vinho, usa a palavra. A Bíblia diz, irmão, que Jesus nos mostrou que quando ele foi tentado no deserto, qual foi a arma que Jesus usou contra o diabo? Foi a palavra. Ele usou a palavra para combater a mentira de Satanás. Então use a palavra de Deus, se fundamente na palavra de Deus. Aleluia. Coma da palavra de Deus. Quer resistir? Tome posse da palavra. Da palavra. Quando você pensa que não vai acontecer, quando você pensa que as promessas de Deus não vai acontecer, vá para a palavra. Quando faltar fé, vá para a palavra. Quando se sentir fraco, vá para a palavra. A palavra de Deus é a tua arma para resistir os dias maus. Declare a palavra. Diga: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Vá para a palavra, meu irmão. Vá para a palavra, minha irmã. Ela é a tua arma no dia difícil. Ela é a tua arma para resistir aos dias maus.
Segundo, como resistir de forma eficaz. Diga-se vivendo em comunhão. Diga-se vivendo em comunhão. O isolamento não vai fazer você resistir. Você se afastar da comunhão do corpo de Cristo não vai ser mais fácil para você resistir. É necessário estarmos aqui uns com os outros. É necessário estarmos em comunhão. A palavra de Deus diz em Provérbios 27, 17. O ferro com ferro se afia. Assim o homem ao seu amigo. Deus não nos fez para resistirmos sozinhos. Vai ter momento, irmão, que nós vamos precisar um dos outros. Vai ter momento que você vai ter que ter alguém para ligar e dizer, ora por mim. Vai ter momento que você vai precisar de encorajamento, de um abraço para lhe fortalecer, de uma palavra, de uma direção, de uma ajuda de um ao outro, para recuperarmos quando a gente cair. Isso é a função de sermos comunidades, de sermos um corpo. Tem guerras que Deus vai deixar você viver sozinho, vai. Mas Deus não quer que você se isole nessa guerra. Aleluia. Vai ter momentos que você vai chegar aqui e um abraço vai ser resposta de Deus para a sua vida. Vai ser renovo, vai ser encorajamento, uma palavra, uma oração. Porque muitas vezes o inimigo quer nos isolar, quer deixar a gente escanteado, para que a gente comece a achar que nós estamos abandonados e sozinhos. Mas quando você chega na casa do Senhor, no corpo de Cristo, aleluia, você vai ali entendendo e vivendo o que é verdadeiramente viver em comunidade, em comunhão. Você foi levantado por Deus para ser parteiras na vida do seu irmão. Não para ser coveiros, não para abortar, mas para você ser parteiros, que você possa ser cifrar e empurrar, que possa dizer, vem, gere vida. Olha, eu estou vendo que você está triste, Deus tem uma palavra, levanta, tem bom ânimo. E não julgarmos, irmãos. Nós temos o papel de cada dia mais sermos aqueles que precisamos ajudar uns aos outros. E não sermos amigos de Jó, que olhava para Jó e dizia, Jó, pecasse contra Deus, Jó, tem alguma coisa errada aí. Não, irmão, vamos ser mãos apoiadoras. Vamos ser aquele irmão que um ferro afia o outro e um precisa do outro. Que nós possamos verdadeiramente dizer, eu preciso de você, você precisa de mim. E tem até um hino, né? Nós precisamos de Cristo até o fim. E é assim, irmão, uma caminhada. Vai ter momentos que você vai precisar, vai ter momentos que eu vou precisar, vai ter momentos que o seu irmão da esquerda vai precisar, da direita vai precisar, e assim a gente juntos vai nos fortalecendo uns aos outros. Terceiro, como resistir ao dia mau? Diga-se comigo, revestindo da armadura de Deus. Efésios 6:11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para ter resistência. Olha aqui para mim. Para ter resistência, é necessário estar equipado sobrenaturalmente. Você precisa se equipar. Você precisa revestir da armadura de Deus. Você precisa dos instrumentos necessários para quando as ciladas virem, você está revestido.
capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade. Aleluia. A espada, o escudo. Um cristão desarmado fica vulnerável. Quando nós vamos para as batalhas desarmadas, nós estaremos cada vez mais nos colocando na guerra de forma vulnerável. Não é para você pegar a se revestir quando o dia mal chegar. É para você se preparar hoje. É para você se revestir hoje. Para quando as ciladas do diabo vir, você está firme. Você está firme em Jesus. Você está equipado com a armadura de Deus. Você está resistindo e preparado espiritualmente para as ciladas do diabo. Mas sabe o que muitas vezes acontece? A cilada vem e a gente vai correr para se revestir. Aí a gente muitas vezes se frustra, se sente fraco, desanimado. Mas Deus está dizendo, é para você resistir hoje. Para você se revestir hoje. Se revista, se equipe, se prepare. Coloque a sua armadura. Em nome de Jesus. Aleluia. Quarto ponto. Como nós devemos resistir ao dia mau. Diga-se comigo, se comprometendo em oração. Não tem como resistir, irmão, sem oração e sem palavra. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. É orando aonde? Diga, em todo tempo. Diga, em todo tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. Está lavando os pratos? Ore. Está trabalhando? Ore. Está fazendo os afazeres da casa? Ore. Antes de dormir, ore. Vai se alimentar? Ore. É orando em todo tempo. Em todo tempo no seu espírito esteja ali, intercedendo, em oração, em súplica, vigiando. Como é que a gente vigia, irmão? Dormindo? A gente vigia dormindo? Não, a gente vigia de olho aberto. Os olhos atentos. Preparados. Né? Já estando ali em posição de qualquer inimigo que venha querer lhe atingir e atacar. Você vai contratar um vigia para cuidar da sua casa, que ele durma o dia todo? Não. Por quê? Porque a função do vigia é guardar a casa. E para ele guardar a casa, ele precisa estar o quê? Atento, os olhos abertos, preparado, para qualquer movimento estranho, ele possa saber agir. Agora, se o movimento estranho vir, dormindo, ele entra, faz o salseiro, rouba a casa, destrói, vai embora. E quando você vê, o estrago foi feito. Por isso que a palavra de Deus diz, é orando em todo tempo e vigiando com perseverança. Já se abre o olho, irmão. Ô, irmão, os irmãos estão aqui, amém? Você está aqui, amém? Então vira para o teu irmão e diga assim, abre o olho, irmão. Abre o olho aqui também. Abre o olho, vigia. Perceba o que está acontecendo no ambiente espiritual. Analise
e quando tiver os ataques, a investida, irmãos, nós precisamos estar atentos. Sabe o que o diabo tem feito? Tem distraído o seu povo. Nós temos vivido um tempo de distrações, mas não é tempo de nós ficarmos distraídos. É tempo de ficarmos vigilantes. Vigilantes. Orando e vigiando. Orando e observando. Aleluia. Aí quando você observar, epa, o diabo está vindo por aqui. Você está identificando a brecha, feche a brecha e continue orando e vigiando. Orando e vigiando. Aleluia. Porque, irmãos, a oração, ela não é apenas uma comunicação com Deus. Ela também é a nossa linha vital de a gente poder resistir nos dias maus. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é só na oração, não, é oração e vigilância. E vigilância. E por último, como é que eu vou resistir, pastora, nos dias maus? Diga-se comigo, sendo cheio. Não, irmão, em nome de Jesus, me ajude, vá. Sendo cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Se encha dessa presença. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É resistir ao dia mau? Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa resistência, irmãos, não tem que ser humana. Porque a resistência humana é falha, limitada, é fraca. Mas no poder do Espírito Santo que habita em nós, meu irmão, é Ele que nos capacita a resistir, quando muitas vezes a nossa vontade é desistir. É Ele que te capacita a resistir, quando muitas vezes a nossa vontade é desistir. Diga assim: não desista, resista. Não é para desistir, é para resistir. Até rimou. Não é para desistir, é para resistir. Resistir. Quando a palavra vir na sua mente desistir, aí você diz: não, eu vou resistir. Eu vou resistir. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Quando muitas vezes os pensamentos vêm, você vai dizer não, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Aleluia. Está difícil, está luta, está tribulação. Deus está produzindo em você perseverança. Romanos 5, 3, 4. A perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. Esperança. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É bem-aventurado o homem que desiste na provação, é isso? É não. Bem-aventurado ao homem que suporta a provação. E suportar a provação é resistência. Suportar a provação é Deus fazendo você resistir. Resistir. E por último, diga assim: persevere até o fim. É até o fim, irmãos.
até Jesus voltar, até Jesus buscar a sua igreja, né? Até Jesus nos levar, perseverança até o fim. Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E Daniel diz: tu, porém, vai até o fim. Não é até aqui, não é até hoje, não é até amanhã, não é daqui a um mês, não é só daqui a um ano, é até o fim. Não é eu e você que estabelece o tempo, é até o fim. Deus está dizendo até o fim. Aleluia. Porque a resistência, ela é uma maratona na nossa vida cristã. Jesus sempre nos alertou que nós vamos passar por pressões, que nós vamos passar por perseguição, mas nós temos que perseverar até o fim. Até o fim. Por isso, nessa noite, eu digo para mim e digo para você: resista. Resista à tentação. Resista à pressão. Resista ao desânimo. Resista ao inimigo. Resista hoje. Resista amanhã. Resista até que você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. Então é tempo de resistência. Não é qualquer problema, qualquer luta. Ai, eu vou deixar Jesus. Qualquer situação. Ai, meu Deus, eu não quero mais. Não, meu irmão. Você é um soldado na batalha. Amém? Você foi chamado, alistado por Deus. Alistado por Jesus. E Deus essa noite está dizendo para você: sou eu que te deixo cada vez mais resistente. Sou eu que te dou força. Sou eu que te revisto. Então permaneça fiel em meio às provações, em meio às lutas, em meio à adversidade, em meio às afrontas. Vá até o fim. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.